Deputada Emília Cerqueira, faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro. Antes de mais, e como nota prévia, gostaria de deixar aqui uma nota de reconhecimento à solidariedade dos portugueses, porque, fruto dela, através do programa Revita, já foram reconstruídas dezenas e dezenas de habitações na zona de Pedrógão dos incêndios de junho. E essa segundo as notícias, e, portanto, isso é uma nota que eu gostaria de deixar, porque, segundo os meios de comunicação social, concluídas 149 casas das 265 casas afetadas por incêndios a reabilitar através do Fundo Revita. E, portanto, isto é uma boa notícia que gostaríamos de deixar aqui expresso, esta participação fundamental do Fundo Revita. Dito isto, Sr. Ministro, temos algumas preocupações muito concretas com todas as consequências desses incêndios, e nomeadamente as populações. Naturalmente que a questão das segundas habitações é fundamental. As segundas habitações em zonas deprimidas e desertificadas, como é as zonas do Pinhal Interior, não são segundas habitações no sentido citadino da palavra. São, sim, núcleos fundamentais e redes fundamentais para as populações, para os imigrantes, para o regresso e até para a economia local. E quando nós vemos que estas segundas habitações estão a ser tratadas como se tratasse de casas de férias, algarvias, stricto sensu, portanto, temos de ter aqui uma visão muito, muito especial para estas habitações, por forma a que aldeias de 100 habitações não vejam 90 e tal por reconstruir e apenas 4 como primeira habitação, porque essa não corresponde à realidade e isso levará a com que, naturalmente, seja impossível o recomeço da vida destas pessoas. E isso é aquilo que é fundamental, como disse o Sr. Ministro, nesta fase inicial, que era ajudar as pessoas a regressar à normalidade possível para a sua vida. E, portanto, sem que se tenha uma visão muito especial para o caso destas habitações, não é possível que estas comunidades regressem à normalidade. Também, Sr. Ministro, outra das nossas preocupações tem a ver com os próprios concursos de empreitadas. Estando nós a falar de regiões tão deprimidas, onde é importantíssimo que se revitalize o tecido económico, preocupa-nos, de certa forma, que estejamos a falar de empreitadas de milhões que fazem com que as pequenas e médias empresas destas regiões sejam automaticamente excluídas de todos estes concursos, porque não há capacidade destas empresas de concorrerem a empreitadas de milhões. Não seria necessário ou não seria de se pensar uma forma que estas pequenas e médias empresas, que têm capacidade para reconstruir uma habitação, 2 habitações, mas não para entrar em concursos de milhões, que pudessem ser chamadas a ser parte da solução e com isso sim permitir-se este regresso à normalidade destas populações através do seu tecido económico, que tem que ser estimulado quando ele foi quase destruída em muitas das situações e está numa situação de uma debilidade extrema em consequência dos incêndios. Isto são 2 preocupações que gostaríamos aqui de deixar. Também gostaríamos de deixar, ainda quanto às habitações, que soluções para as habitações que não se encontravam licenciadas, que nós sabemos que há alguns casos, e que estavam em arrendamento, que soluções para estas habitações, porque estas pessoas, muitas delas pagaram os seus impostos durante décadas e agora vêm-se excluídas dos concursos porque não tinham um licenciamento, e temos de ter uma visão muito especial para estes casos, porque toda esta situação é única e temos de ter uma abordagem única para ela. E, portanto, gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse se há soluções pensadas para estes casos, porque também não podemos tratá-los como se não estivéssemos perante uma situação excepcional, e situações excepcionais requerem soluções excepcionais. Também para as empresas, Sr. Ministro, aliás, o PSD, como sabe, esteve a visitar Arganil por causa desses incêndios, e há algumas preocupações que nos foram trazidas por uma série de entidades e que gostaria de lhe deixar, nomeadamente quanto à linha de crédito para as empresas. Esta linha de créditos para as empresas, da qual nós, naturalmente, não estamos a negar algum virtuosismo, mas traz-nos algumas preocupações bastante profundas, que têm a ver com empresas que já estão destruídas, cuja capacidade de integração no tecido económico já está altamente debilitada. O que é que se lhes oferece? Créditos. Acontece que muitas destas empresas, perante a possibilidade de maior endividamento, estas empresas vêem-se numa situação de não quererem recorrer ao crédito, ainda que em condições especiais, mas não deixa de ser endividamento esta linha de crédito de 100 milhões para reposição do potencial económico nas empresas. E, portanto, gostaríamos de saber se não haveria uma forma, sem ser esta, para além dos fundos perdidos, naturalmente, para que estas empresas se possam reconstruir e refazer e voltar
voltar à economia com bastante ênfase numa região muito deprimida, porque eu acho que isto é sempre muito, muito importante que se tenha em conta por outras formas, sem que haja linhas de crédito, ainda que bonificada, ainda que a linha de fundo perdido, não deixam de ser linhas de crédito. E isso é importante que seja bem, que seja... Deixe-me acabar. Sendo ainda terceira via, sendo ainda que gostaria, Sr. Presidente, e é mesmo para acabar, temos denúncias de pessoas a viver em relotes, tendas, casas de familiares, para quando uma solução para estas pessoas, que segundo nos dizem vivem em condições indignas, indigentes e que não são admissíveis num país como o nosso, que se diz um país de primeiro mundo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada.